O presidente da Assembleia, Amélio Caires, deu uma série de falas nesses últimos anos, últimas 48 horas, vamos dizer, sobre a pré-candidatura dele. Primeiro, ele falou no almoço que deu, ofereceu aos jornalistas de Palmas na segunda-feira, e depois, nesta terça-feira, no final do dia, ele falou com o meu amigo querido Zé Manuel, do programa Tribuna do Povo, lá da Rádio 9 FM de Gurupi, e nós vamos fazer uma passada pelos principais pontos que o Amélio abordou, sobretudo sobre a questão do partido, né? E sobre até a questão da Dorinha, tá com a chapa feita, ele comentou. Primeiro, eu já digo que ele negou aquela informação que as fontes me passaram, que ele teria dado até sexta-feira para o governador se manifestar sobre o pedido dele para ter o controle do partido, do Republicanos. No entanto, ele admitiu sim que é importante que ele tenha o comando de um partido para construir a sua candidatura a governador. As fontes me reafirmaram que a conversa que me relataram que eu divulguei foi verdadeira. Inclusive, o que me disseram é que o governador chegou a comentar também com pessoas e, de toda forma, isso está ocorrendo. O governador está em São Paulo, como as fontes disseram, que o governador disse para o Amélio que iria para São Paulo conversar com o Marcos Pereira, e o Amélio confirma também que precisa do comando do partido. Ele só não confirma que deu esse ultimato ao governador, com muita educação, lógico, de que quer uma resposta até sexta-feira. Se não tiver até a resposta até sexta-feira de que terá o comando do partido, ele vai buscar o seu caminho, né? E, de certa forma, o cronograma faz sentido, né? Porque nesta quarta-feira está abrindo a janela partidária, então seria realmente importante que o Amélio tivesse o controle partidário para ele negociar as alianças, a construção da sua pré-candidatura a governador. Então, o cronograma faz sentido, o governador está em São Paulo e o Amélio disse que quer a presidência de um partido para poder ter essa liberdade para construir sua pré-candidatura. Então ele só negou a conversa e o ultimato que teria dado ao governador Vanderlei Barbosa. Mas vamos ver aqui o que o Amélio falou. Primeiro o programa do meu amigo Zé Manuel, lá em Gurupi, e no primeiro ponto em que ele abordou sobre a questão justamente de que ele precisa do partido para construir sua candidatura. Vamos ver então o que o Amélio falou aqui para o Zé Manuel e meu amigo Luiz Cláudio. Mas aqui com o partido o senhor teria mais liberdade, inclusive, para fazer os contatos políticos, os apoios e tal, né? Fica mais fácil ter no partido, né? Eu tenho que, na minha pré-candidatura, eu não posso, eu tenho que presidir uma agremiação. Eu não confio, por exemplo, o presidente Vanderlei, Gilmar de Oliveira, Solidariedade, MDB do Alexandre Guimarães. Mas até mesmo para passar uma confiança maior para o cidadão, para o eleitor, seria necessário que a gente tivesse presidindo o partido. Certo. Então aí a primeira fala, vocês ouviram claramente, dizendo que precisa de ter o comando partidário, e ele voltou a falar sobre esse mesmo tema um pouco depois. Vamos escutar o que o Amélio falou novamente, meus amigos Zé Manuel e Luiz Cláudio, no programa Tribuna do Povo, lá da Rádio 9 FM, em Gurupi. Vamos ouvir. E mesmo porque, para deixá-lo à vontade, a nossa candidatura, evidentemente, eu quero ter o apoio do governador, gostaria de estar no republicano, mas ela não depende disso. Mas, a partir do momento que eu for candidato a governador, eu tenho que ter uma agremiação que eu possa presidir, e eu não posso propor a governar esse Estado atrelado a uma ou outra agremiação. Respeito e entendo a importância dos partidos e a necessidade de ter essa filiação para ser candidato. Mas a nossa candidatura é um projeto que será construído a olho no olho, pé no chão com as pessoas, ouvindo as pessoas, sentindo o que as pessoas sentem, para que, caso haja a possibilidade de você virar governador, fazer uma gestão voltada para a sociedade. Pelo visto, o partido não vai faltar, né? Acho que o senhor já deve ter um bom rol de partido, porque a candidatura está posta, né? A pré-candidatura. Sim, graças a Deus. Vários partidos nos convidou, 3, 4 agremiações, partido têm nos convidado,
Mas eu tenho uma relação com o governador Vanderlei que sempre, até hoje, colocou o nosso nome no sentido de estar disputando pelo republicano. Partido que eu fui eleito, o maior partido do Estado, com mais de 50 prefeitos, quase 400 vereadores, 6 deputados estaduais, federais, presidente da Assembleia, governador, enfim. Gostaria de fazê-lo, mas não está atrelada a nossa candidatura exclusivamente ao republicano. Lógico, gostaria de tê-lo, mas a partido não será um problema. Então aí vocês viram, né? Ele não quer ter a candidatura dele atrelada, ou seja, dependente totalmente dos republicanos. Ele está dizendo que independe dos republicanos para ser candidato. Isso vem de confirmar aquela declaração que ele fez para minha amiga Maju Cotrim, da Gazeta do Cerrado, se eu não me engano, semana passada, no início da semana passada, em que o Amélio afirmou justamente que quando ele criticou a Dorinha, que a Dorinha fechou as portas, fechou os sinais, não tem diálogo e tal, ele disse que tem diálogo, está com as portas abertas e onde ele encontrar portas abertas ele vai entrar, ou seja, não necessariamente na base do governo, ok? E vamos ver o que também que ele falou na entrevista para o Luiz Cláudio e para o Zé Manuel sobre justamente assim, uma alfinetada com muita categoria, com muita diplomacia na senadora Dorinha, que é internamente adversária direta do Amélio Caires nesse momento, para ver quem que vai ser a candidata do governo. Vamos ver o que ele disse aqui sobre a construção de chapa da Dorinha, beleza? Enfim, mas eu não tenho dificuldade com ninguém. Eu sempre fui uma pessoa livre, aberta às conversações, ao diálogo. Eu não tenho dificuldade com ninguém. Eu entendo assim, de repente vai disputar, vai dar segundo turno. Caso venha a disputar o segundo turno, a minha relação é boa com todos. Eu diria que hoje a gente tem um espaço aberto e uma grande chance de aglutinar as demais candidaturas, evidentemente não com que a gente vai fazer esse confronto direto, mas até as demais candidaturas que não chegarem a segundo turno, caso a gente seja agraciado com o segundo turno, com uma facilidade muito grande de aglutinar. Agora, é legítimo, eu entendo que a professora Dorinha já colocou essa candidatura dela com uma formação definida de chapa. Talvez seja a única pré-candidata que já definiu a chapa. Olha, eu sou governadora, senadora fulano, senadora ciclano, e a gente está construindo ainda. Hoje a gente teria, talvez, aí uma pré-definição com o deputado Alexandre Guimarães, numa das vagas de senadores nossos. E as demais será uma construção, um momento de abertura dessa janela e vamos fazer a construção, principalmente das nominadas. Aí, então, vocês viram, né? Ele dá uma alfinetada de leve, lembrando que no carnaval, né? Eu falei algumas vezes para vocês que o senador Eduardo Gomes, a Dorinha e o Gaguinho saíram participando das principais festas de carnaval pelo estado e em algumas entrevistas, declarações e discursos, né? O senador Eduardo Gomes deixou claro, olha, já está entendido com o governador, que a nossa candidata é a Dorinha, e eu sou candidato a senador, o Gaguinho se candidata a senador. E aí o Amélio tá dizendo, não, já tá definiu, é a única que parece que definiu chapa completa, já tem Ciclano para senador, Beltrano para senador e tal, não sei o que, sem citar nomes, mas claramente com o endereço certo, beleza? E vamos ver um último trecho agora que eu separei, agora é de uma outra fala do Amélio, que foi para os nossos colegas, o nosso colega o Alisson Silva, lá no programa O Novo Poder, da TV Jovem Palmas Record, e que ele falou, vou destacar um ponto interessante que mais chamou atenção do que o Amélio falou, foi o seguinte, olha, que o momento do governador agora é de gestão e que eleição é com nós somos políticos. Então ele vai cuidar da gestão e nós vamos cuidar de política. Vamos ver o que o Amélio falou aqui, vamos lá. Deixando o governador à vontade, o governador, por não ser mais candidato segundo ele próprio, eu entendo que ele é momento de cuidar da gestão, da política que cuidamos nós. O governador tem a tranquilidade como gestor, tem um apoio institucional, administrativo da Assembleia Legislativa e eu acredito que ele vai continuar nesse propósito. Esse é o propósito, principalmente no momento do Estado, agora com decorrências, com calamidades, com recuperação de estrada. Eu acho que esse deve ser o momento. O governador deve preocupar apenas com isso. Da política, vamos cuidar, cada um, o seu nome à discussão, como os demais candidatos que aí estão,
o nosso nome está de forma de igualdade com os demais. Aí, então, aí vocês viram, né, a fala dele, muito contundente. Olha, agora o governador cuidar da gestão, ele não tem direito à reeleição, então ele vai cuidar da gestão desde que de reeleição cuidamos nós, né? Cuidamos nós, somos políticos aqui que podemos disputar o mandato. Ele está dizendo que não vai renunciar, que vai ficar no governo, então ele vai cuidar de gestão e nós vamos cuidar de eleição. É basicamente isso que ele colocou. Ou seja, o que nas entrelinhas eu estou entendendo aí, o Américo está dizendo, não tem por que o governador ser presidente de partido. Ele tem a questão da gestão e tem uma eleição para frente, que ele não é candidato, apesar de ele é o líder nosso, etc., mas não é o candidato. O candidato sou eu, vamos dizer, né? Então deixa que eu cuido da questão do processo eleitoral como presidente do Republicanos e o governador vai cuidar de terminar o governo dele, cuidando da gestão, finalizando a questão das contas, etc. É basicamente por aí que eu captei de vir o mestre essa fala entre linhas do presidente da Assembleia, Amélio Card, cada dia mais pré-candidato a governador. Tem duas pré-candidaturas se colocando muito forte hoje, que com muita movimentação, eu digo nesse sentido, de muita movimentação, de muita discussão, de muita troca com o eleitorado, troca com a classe política, que são as pré-candidaturas do Vicentinho Júnior e essa pré-candidatura, principalmente de uma semana, 10 dias para cá, do presidente Amélio Card. Então, assim, a gente tem que ver isso. Como eu já disse, a Dorinha esse ano passou mais tempo fora do Brasil do que no Brasil, inclusive agora está no exterior, né? E o Laurez também tem feito as andanças dele, etc., mas não tem entrado em tanta contundência nesse debate ainda, né? Então nós vamos estar acompanhando e tudo e trazendo para você para não perder nada. E se você não quer perder nada dos bastidores dessas eleições, das análises políticas, siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para ir longe, para a gente trazer mais gente para debater a política e seja o nosso parceiro no CCT mais independente, para cada vez mais a gente ser esse site forte, independente, a serviço do Tocantins e dos tocantinenses. É muito importante, pessoal, leva isso a sério, não é nada para você, a partir de R$15 não vai fazer falta e vai ajudar a gente a ter o site cada vez mais forte, mais independente. As informações estão aqui na descrição desse vídeo, ok?